Então, de vez em quando, nós somos atacados por algum irmão cristão, seja católico, evangélico, protestante, o que for, que acha que o espiritismo é coisa do demônio, do diabo, do satanás, e que os espíritos que lá se comunicam são espíritos assim, dessa natureza perversa e maléfica. Sendo que para nós espíritas isso é uma grande mentira, não é verdade. Então, como é que fica? Será que é a igreja quem vai dizer o que nós podemos ou não fazer da nossa vida? Vocês conseguem imaginar um mundo assim, onde você não tem o direito de viver como o quer, e sim tem que viver como a igreja determina que você vá viver? Esse é o tema do nosso estudo de hoje do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu vou lendo e comentando para vocês aquilo que eu compreendo. Bora lá. O padre fala da seguinte forma: a igreja não nega que bons espíritos possam comunicar-se, pois reconhece que os santos também se têm manifestado. Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam, é verdade, que há penas e recompensas futuras, porém de modo diverso do que ela ensina. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. Bom, então aqui, nessa colocação do padre, ele admite: existem espíritos que podem se comunicar, mas eles aceitam apenas os espíritos que eles querem. Vamos ver o que Allan Kardec conversa sobre esse tema. Eis a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável, e então foi condenado e excomungado. Se os espíritos tivessem sobre todos os pontos abundado no sentido exclusivo da Igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios. Tal é a razão, também, porque todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa do seu ponto de vista. Ora, os espíritos vêm não derribar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isto, é porque, como na velha crença de girar o Sol ao redor da Terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é obra de Deus, e se, sendo essa lei reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela do que atribuí-la ao demônio. Bom, a argumentação de Kardec é bem simples, bem direta e bem razoável, ou seja, racional. Se Galileu Galilei provou que o Sol não gira ao redor da Terra, e sim o inverso, é a Terra quem gira ao redor do Sol, por que é que devemos crucificá-lo, matá-lo, quando ele prova cientificamente que a Igreja está equivocada em dizer que o Sol gira ao redor da Terra? Não seria mais justo, honesto, ficarmos com a ciência quando ela tem meios, instrumentos de verificar o que é verdade ou não? Quando ela pode afirmar leis da natureza, que nós estudamos no Espiritismo como leis divinas, ou seja, leis de Deus, por que é que vamos agora querer esconder das pessoas, do mundo, o que está sendo revelado? E por que que as pessoas que revelam tais leis, como a lei da gravidade, deveriam ser mortas só porque a igreja não concorda, sendo que essas pessoas estão falando a verdade? Então deveremos parar para refletir se em algum momento a nossa fé diverge da ciência, se não deveríamos ficar com a ciência. Precisamos evoluir, evoluir em todos os sentidos. Falamos muito em progressos espirituais, então queremos
progredir espiritualmente. Mas o espírito, ele é o quê? Se não inteligência, razão, fé, honestidade e todos esses atributos juntos? Será que eu, espírito, poderia evoluir apenas na fé e não deveria evoluir na inteligência, nos conhecimentos? Deveria parar de estudar porque pode ir contra a minha fé, o espiritismo? Bom, é nesse pensamento que eu convido vocês a pensarem junto comigo. Devo eu me limitar a ser apenas católico? Ser apenas evangélico? Ser apenas muçulmano? Ser apenas judeu? Ser apenas espírita? Ou eu posso ser tudo isso junto? Ou eu posso ser um espiritualista? Alguém que vê além da matéria? E sim, eu vejo as religiões como coisas bem materiais. São coisas que pertencem ao plano material, coisas criadas pelos homens para a necessidade momentânea, que no futuro a necessidade será diferente. Porém, a necessidade do espírito não. Conseguem entender o que eu quero dizer? Então não fiquem presos, limitados no tempo, no espaço da matéria. Evoluam com o conhecimento que vocês têm acesso. Evoluam enquanto espírito. Gostei demais desse estudo de hoje. Peço que vocês deem o like se gostaram. Compartilhe com seus amigos que também gostariam de estudar sobre isso. Inscrevam-se no canal se não são inscritos para continuar estudando conosco. Deixem nos comentários tudo aquilo que você gostaria de falar sobre o estudo de hoje. Um grande abraço, fiquem na paz e até o próximo encontro.